O que é uma raiz venenosa? A palavra raízes simboliza algo que é nutrido e que é nutrido, alimentado, fazendo com que aquilo que a gente não enxerga desenvolve e traz frutos, e traz esses frutos a partir do que tem na raiz. Que exemplo, quando nós olhamos para a Bíblia e a gente percebe que tem uma palavra sobre isso. E uma palavra que nos traz um alerta, da qual eu quero compartilhar com você nesse vídeo de hoje. Aproveitando, não deixe de deixar o seu curtir, se inscrever aqui no canal, comentar sobre esse vídeo, o que você achou, o que essa palavra falou com você e compartilhar com o maior número de pessoas que puder. A palavra de hoje está lá em Hebreus, capítulo 12, no versículo 15, e diz assim: Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Existe uma verdadeira analogia que é um alerta importantíssimo para todos nós. A maneira que Hebreus aborda algo que pode acontecer no nosso meio e que nos mostra o quanto isso é contagiante, quanto é uma raiz que, se for nutrida, os frutos dela vão trazer um estrago para todos nós. É quando ela nos diz o seguinte: a raiz de amargura pode brotar. E na minha Bíblia tem um asterisco mostrando que uma das variantes dessa palavra, um dos sinônimos dessa palavra é raiz venenosa, ou seja, uma raiz que mata, uma raiz que destrói. E essa é a raiz de amargura. Muitas vezes ela brota no nosso coração, quando a gente se deixa levar por uma simples ofensa, por um simples desgaste, por uma falta de perdão, por uma mágoa que toma conta do nosso coração e que às vezes é uma coisa pequena, mas que o nosso orgulho, o nosso sentimentalismo, a nossa vida vai se deixando contagiar com uma palavra que fere, com uma atitude que a gente não gosta, e ela vai sendo uma raiz que ela brota. E o que acontece quando você não elimina essa raiz venenosa? Quando ela brota, ela causa perturbação. Que ruim o clima de pessoas que às vezes não conseguem estar bem, porque deixaram uma raiz de amargura brotar dentro da sua casa. Isso pesa desde o acordar até a hora de fazer alguma tarefa, de viver a rotina normal da vida. Tudo fica pesado quando brotam raízes venenosas, raízes de amargura. Quando a mágoa toma conta do seu ambiente de trabalho, você chega, não fala com um, não gosta do outro, tem problema com outro, se machucou com a palavra do outro e, sem perceber, isso vai brotando na sua vida, vai alimentando o teu eu e você vai cultivando uma raiz venenosa que não tem frutos bons. Quando isso acontece em uma igreja, que pessoas por um motivo ou por outro se sentem ofendidas e de ofendidas passam a ofensivas. E mais do que isso, essa semente, essa raiz venenosa, quando ela brota, ela não causa só perturbação para a nossa vida. A Bíblia diz: contaminando muitos. Em todo lugar onde há mágoa, onde há falta de perdão, onde pessoas conseguem realmente legitimar as suas feridas, os seus sofrimentos, além de sofrer, elas trazem sofrimento para os outros. Além de pesar o ambiente da sua vida, ela pesa o ambiente dos outros. Você talvez já passou por essa experiência de chegar em um local de trabalho onde tinha raízes de amargura, onde pessoas estavam magoadas, chateadas umas com as outras, e você sabe que o lugar não era leve, o lugar era pesado, o ambiente não era um ambiente bom de estar. Você já sabe quantas vezes isso aconteceu, às vezes no trabalho, na sua faculdade, na sua casa e em lugares onde essas raízes estão brotando, o seu veneno tem matado o relacionamento, tem roubado a paz, essa perturbação que tira a paz de quem experimenta, acaba tirando a paz dos que convivem com ela. Então faça uma análise sincera e perceba na tua vida se você tem sido
contaminado por raízes que têm amargurado o teu coração. E faça o que a Bíblia diz: arranque, vença o seu orgulho, vença esse sentimento infantil, imaturo e que não vem de Deus para a tua vida, pois ele é venenoso. E não deixe ele contaminar o teu coração. Hoje mesmo, peça perdão, traga de volta essa alegria, olhe no olho da pessoa e sorria, aperte a mão de alguém, converse com alguém, chegue no seu ambiente de trabalho, abençoando aquele lugar e arrancando essas raízes de amargura que podem estar prejudicando a sua vida. E por isso o grande conselho de hoje é esse. E olha só como o texto começa, eu deixei isso para o final para você perceber. Eclesiastes 12, no 14, o texto que é antes do que nós refletimos hoje diz assim: esforce para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você tem que se esforçar para arrancar essas raízes de amargura e viver em paz com quem? Com todas as pessoas. E por que esse conselho é tão precioso? Porque a Bíblia diz que sem ele é impossível ver a Deus. Então, que você possa arrancar todas as raízes do mal para cultivar o que é bom na sua vida e encontrar a Deus, encontrar a paz e viver livre da raiz venenosa que é a amargura, a mágoa, essas dores que se transformam em venenos podem trazer ao teu coração e às pessoas ao teu redor. Essa é a semente da sabedoria, a semente da palavra de Deus, a semente para a tua vida. Essa semente da palavra é para cultivar bons frutos e você colher em breve a satisfação de viver livre da mágoa, livre desse veneno, vendo a Deus, experimentando a santidade de um olhar puro, de um olhar livre de mágoas, de um olhar feliz e pleno, por ter Deus como presença que alimenta e sustenta as tuas raízes. Essa é a palavra, a semente da palavra para o dia de hoje. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo com alguém, deixar o seu comentário, o quanto essa palavra falou contigo hoje. Até o próximo vídeo.